aqui com um bate-papo terapêutico maravilhoso, onde nós vamos tratar, né, desse sentimento da culpa e até que ponto ele pode estar nos afetando a vida. E eu quero dar boas-vindas aí a todos que estão entrando, dar boas-vindas a você, Jéssica, mais uma vez, que alegria, né, poder estarmos juntas. Você que está acompanhando, que é católico, católica, que você trace sobre você o sinal da cruz. Você que é cristão, mas que não é católico, que você invoque aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar à frente desse bate-papo aqui, para que tudo corra conforme a vontade dele e que esse conteúdo produza muitos frutos em nossa vida. Então, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jéssica, vamos conversar, porque hoje, assim, hoje nós temos que ser, né? Ó, senão já atrapalha aí. Vamos lá. A rotina hoje está bem preenchidinha, mas é o que eu falei, eu sempre tiro um tempinho para a gente estar aqui juntas. Isso mesmo. Então, nós vamos hoje, né, falar, mais uma vez eu vou colocar aqui, o sentimento de culpa, a culpa, né? Como que essa culpa pode estar afetando a nossa vida? Esse é o nosso tema. E eu queria começar com uma pergunta, Jéssica. O que é a culpa? Ô, Júlio, primeira pergunta, já que você me fez uma pergunta, eu devolvo uma pergunta. Porque psicólogo é assim, né? Para fazer a gente refletir. Você já sentiu culpa alguma vez? Em alguma situação da sua vida? Sim. Já, né? Eu também já senti culpa. Jéssica, mas psicólogo sente culpa? Sente, porque o sentimento de culpa é algo inerente ao ser humano, né? É nosso. O que é essa culpa, então? Né? Quando a Juliana pergunta, o que é a culpa? A culpa é, na percepção de quem cometeu, é como se fosse um ato muito grave, um ato sem perdão. É um dano gravíssimo que não tem reparação. Então, uma pessoa que se sente culpada, ela enxerga a situação pela qual ela viveu dessa forma. Eu fiz algo que não tem conserto, né? E que foi uma falta muito grave, que isso não tem perdão. Então, o perdão perpassa por ela primeiro. Então, eu não me perdoo. Então, esse sentimento, né, esse sentimento de culpa, ele vem carregado de julgamento. Então, a culpa e o julgamento, eles andam muito pertinhos um do outro, né? Então, a pessoa que tem esse sentimento de se culpar, passa pela percepção dela individual, dos valores que eu tenho. Então, eu cometi algo, ou que feriu os meus valores, ou que eu não deveria ter feito. Então, passa por esse crivo, esse padrão da pessoa primeiro, ou passa por um padrão imposto pela sociedade. Olha, de forma social isso não é aceita, e eu cometi tal erro, né? Ou eu omiti, ou eu fiz algo. Então, perpassa por esse julgamento muito intrínseco. Então, veja bem, como que é para uma pessoa carregar um sentimento desse, né? Hoje de manhã eu coloquei nos meus stories um videozinho curtinho, não sei se você chegou a ver, de uma pessoa carregando uma sacola muito grande. A princípio a gente dá risada, depois vocês vão lá dar uma olhada. A princípio a gente dá risada, mas é exatamente aquilo que acontece. Uma pessoa tentando carregar uma sacola gigantesca, e aí à medida que ela coloca essa sacola nos ombros, essa pessoa inclina o corpo todo para trás, né? E essa pessoa acaba se estabacando no chão. Por isso que eu falo que a princípio a gente ri, mas em segundo plano, quando a gente vai refletir, é exatamente isso que acontece. A gente tem que carregar aquele fardo, aquele peso da culpa, de algo que eu fiz que não tem perdão, na minha percepção, né? Que não tem perdão, que foi uma falta super grave. E aí, junto com a culpa, ela nunca vem sozinha. Eu falo que a culpa tem as companheiras dela. Então, a culpa vem com julgamento, a culpa vem com sentimento, sentimento não, com emoção de raiva, tristeza. A culpa vem acompanhada de remorso. Veja, é um combo,
É uma bomba, é como se fosse uma bomba, né? É uma bomba de culpa carregada de julgamento, medo, raiva, remorso, tristeza. Será mesmo que a gente precisa carregar tudo isso, né? E aí é muito interessante que tem uma região do nosso cérebro, né, chamada sistema límbico, que ela é responsável pelos nossos julgamentos morais. Então, a culpa, ela tem muito a ver com a moral também, né? E essa sensação de culpa e de vergonha. Então, geralmente, quem sente a culpa se sente envergonhado por aquilo que fez. Por vezes, a pessoa nem quer dividir aquilo com outra pessoa, de tão vergonhoso que ela sente que foi aquilo. E, por vezes, ela compartilha, mas ao compartilhar, ela sente medo do julgamento. Então, veja como que isso, né? É sério, tem uma pesquisadora que se chama Brené Brown, que ela descreve que a culpa, em até certo grau, ela é saudável. Né? Ela é saudável e ela é natural, porque ela nos faz mover em direção aos nossos pensamentos, a uma mudança de comportamento. Então, quando eu me sinto, né, com remorso ou culpado em uma escala saudável, isso me faz bem. Não sei se vocês já assistiram, ou se a Ju já assistiu, um filme que se chama, eu indico demais para quem é meu paciente. Meu paciente já está careca de ver esse filme. Que se chama Divertidamente. E lá nesse filme tem todas as emoções, assim, as nossas principais, né, a raiva, a tristeza. E aí a personagem principal, que eu não vou dar muito detalhes aqui para vocês assistirem depois, ela comete algo que para ela é aquela questão da culpa, uma falta super grave. E aí ela sente tristeza, ela sente remorso. E aí, a partir disso, ela faz as reflexões e fala, opa, peraí, tem como eu mudar a rota, não tá tudo perdido assim. Eu posso até ter errado. Eu não fiz algo que era correto, mas eu consigo consertar isso aqui, né? Tem como seguir. E aí ela dá uma reviravolta. Não vou contar para vocês, que eu deixo aí para vocês assistirem esse filme. É um filme infantil. Eu sou apaixonada com filme infantil, filme de animação. Quem tem filho, então, vai poder assistir com as crianças. E é até bom para ensinar para as crianças sobre as emoções. Então, quando a pessoa comete um erro, ainda dentro dessa definição de culpa, a pessoa não enxerga assim, me desculpa, por exemplo, me desculpa, né? Eu cometi um erro. Não, é como se fosse assim, me desculpa, eu sou um erro. O erro não passa a ser o comportamento. O erro, na percepção de quem se sente culpado, ele é a culpa. Então, sou eu, né? É a forma como eu conduzo a minha vida, é a forma como eu conduzo a situação. Travou um pouquinho. Você tinha sumido. Ah. Voltou. Oi. Tô aqui. Aí, né? Você terminou, né? A resposta? Sim. Então, quando você fala essa questão aí que você colocou, né? O videozinho lá da questão da bagagem, né? Pesada. Eu gosto muito de trazer a reflexão, trazendo para a gente dar uma ilustrada no que é essa culpa, né? Quando ela se torna algo que vai pesando mesmo a vida da gente, né? Então, é muito real isso. Se nós começarmos a refletir a partir desse ponto que você está dizendo aí, ó, peraí, que tamanho dessa culpa, que tamanho dessa bagagem que está ocupando a minha vida, né? Será que eu vou dar conta de segurar ela até quando? Porque à medida que não se trabalha a culpa, ela só vai aumentando, né, Jéssica? Então, a bagagem, ela só vai crescendo.
e até onde, né, a gente vai estar suportando. Então, aí eu já vou para a segunda pergunta. Quando a pessoa que está aí acompanhando, você deve se preocupar com esse sentimento de culpa. Peraí, refletir, estou começando a perceber que eu estou me sentindo culpada. E aí, quando é que eu tenho que me preocupar? Isso. Quando eu perguntei para a Ju no início, você já se sentiu culpada? E a Ju respondeu que sim, e eu também respondi que sim, eu complementei dizendo que todos nós, em uma escala maior ou menor, em algum momento da vida, sentiremos culpa. Né? Não estamos livres de nos sentir culpa. Como que isso se torna preocupante? Que é a pergunta que você me faz, né? Como que isso se torna preocupante? Quando esse sentimento de culpa começa a paralisar a minha vida. Então, as áreas da minha vida começam a ficar bloqueadas por conta desse sentimento. Então, a pessoa que se sente culpada, nesse estágio de adoecimento, é como se a vida não caminhasse. É como se a vida tivesse parado. A pessoa não consegue prosseguir. E de onde que vem essa sensação? Aqui, olha, dos pensamentos. Gente, a nossa mente é muito inteligente. Inteligente demais da conta, né? Como diz bem mineirinho assim, demais da conta. Nossa mente é muito inteligente, né? E os nossos pensamentos, eles têm total parcela nesse sentimento. Porque é daqui que as coisas começam a ser reformuladas, né? Então, eu, por exemplo, uma vez uma pessoa me disse que ao olhar o Instagram, ela se sentia culpada porque a vida não era conforme ela desejava, conforme ela via. Então, o sentimento de culpa vinha. Eu já deveria ter feito X coisas na minha vida e olha lá, né? Aí junto vem o sentimento de comparação. Então, eu me sinto culpado porque eu estou me comparando com o outro, então eu começo a medir a minha história com a régua do outro, então a história do outro parece sempre ser mais interessante que a minha. Então, começo a me comparar, olha, tal pessoa já adquiriu tal bem, ou já está numa fase interessante da vida que eu gostaria de estar e eu não estou. Aí a culpa é minha, né? Eu deveria mesmo fazer algo. E aí a pessoa vai introjetando, isso é só um dos exemplos, assim, né? Bem rasamente. E aí a pessoa vai introjetando aquele pensamento como uma realidade e como uma verdade que a pessoa começa a acreditar que, de fato, ela é muito culpada. Aquele erro, ele é muito grave, aquilo não tem perdão, né? E aí tudo começa aqui. Então, pensamentos do tipo, você não vai conseguir mudar você mesmo, o que você fez é muito grave, tá errado, tudo que você faz é errado. E aí esses pensamentos, eles vão impulsionar a emoção, e a emoção vai gerar um comportamento. E aí, quando a gente menos percebe, a gente está se comportando de acordo com aquilo que a gente pensou, né? Existe um provérbio chinês, isso não é nada científico, que diz que uma mentira contada 1 milhão de vezes se torna verdade. Já escutou, Ju, esse provérbio? Não é científico, tá, gente? Mas de tanto a gente introjetar e acreditar naquele pensamento, naquela verdade, aquilo passa a ser verdade absoluta. E eu começo a me comportar de acordo com aquilo que eu penso. Então, percebe de onde começa o ciclo da culpa? Dos meus pensamentos. Então, aquilo vira uma emoção que vai virar um comportamento e eu começo a me comportar de acordo com aquilo que eu penso. Então, a pergunta da Ju é, quando eu devo me preocupar? Jéssica, me sinto culpado por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Tá, essa culpa te paralisa? Nessa área específica da sua vida? Não, eu consigo seguir. Sinto um pouco de remorso, mas eu consigo seguir. Tá tudo saudável, tá tudo bem. Eu também sinto culpa de um tanto de coisa, né? E a gente vai administrando, a gente vai seguindo. Agora, olha, eu sinto uma culpa e aí a minha vida inteira parece que está
travada, está paralisada, eu não consigo, hoje é como se fosse um ciclo vicioso. A pessoa não consegue sair daquele ciclo, ela pensa, ela se comporta na culpa, ela volta para a culpa e o remorso continua, a pessoa não consegue fechar esse ciclo. Aí é preocupante, aí não é saudável mais, essa culpa não é saudável mais. Começou a trazer prejuízo para a sua vida, prejuízo físico, prejuízo psicológico, prejuízo mental, começou a ficar preocupante, né? Então aí tem que te acender uma luzinha vermelha, uma luzinha amarela, né? De que alguma coisa não está legal. Então a partir daí você começa a ter mais atenção. E aí eu queria deixar uma reflexão antes da gente ir para o próximo assunto, né? Da próxima pergunta. Será mesmo que a gente precisa acreditar em tudo que a gente pensa? E aí, no final da live, eu vou deixar uma indicação de um livro lá no meu Instagram, tá? Então, quem ficar aqui até o finalzinho vai saber que livro que eu vou indicar. Então, a gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa. Os nossos pensamentos, imagina como se fosse, os nossos pensamentos são como nuvens. Eu gosto de usar muito duas metáforas. A metáfora da nuvem e a metáfora do trem. Então, eu vou passar pelas duas para vocês entenderem. Os nossos pensamentos são como nuvens. Hoje o dia está bem ensolarado, né? Não sei onde vocês estão aí, mas o dia está bem ensolarado. As nuvens, se a gente parar aí em torno de 30 minutos para observar o céu, a gente vai perceber que as nuvens, elas não ficam fixas. Elas se movimentam. Então, as nuvens, elas vão caminhando. Assim são os nossos pensamentos. Se a gente se agarra muito em um pensamento, aquele pensamento nunca vai passar, porque é da natureza e da nossa vida. Esse fluxo natural dos pensamentos irem, né? E aí eu gosto de fazer a junção com a outra metáfora, que quem é meu paciente sabe, eu falo em toda sessão praticamente, a metáfora do trem. O pensamento, ele é como um trem. Você não tem controle sobre ele. Então, a partir de agora, eu vou mentalizar que eu não vou sentir mais culpa. Você não vai conseguir fazer isso. Não tem a ver com mentalizar alguma coisa, ou trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Não tem nada de positivismo nessa história, né? A gente não tem controle sobre o pensamento. Ele vai vir, a gente desejando ou não. Então, eu me sentir culpado ou não tem como eu controlar isso. Eu vou sentir. Eu vou sentir isso, tem a ver com a minha humanidade, o sentimento. Então, eu vou sentir. Bom, a partir do momento que eu sentir, eu vou ter duas opções. Ou seja, eu tenho duas escolhas. Esse trem chegou, que é o trem do pensamento, que eu não tenho controle, ele parou na minha frente. Parou na minha frente. Eu tenho duas opções. Eu embarco nesse trem e vou embora com ele, deixo esse trem me levar para onde ele quer, ou eu observo que esse trem, que eu não tenho controle, parou na minha frente, eu vejo esse trem e deixo esse trem ir embora, como as nuvens, né? E aí eu deixo esses pensamentos irem embora. Então, se eu embarco nesse pensamento, se eu me deleito nesse pensamento, a tendência é que esse pensamento vai me levar para onde ele quiser. Eu não tenho controle sobre ele. Mas eu consigo encontrar uma forma de, opa, peraí, eu estou percebendo que eu estou tendo pensamentos ligados à culpa. Deixa eu começar a questionar esse pensamento. Eu preciso acreditar nisso que eu estou pensando? Está fazendo sentido? Não está? Então, deixa eu começar a questionar esses pensamentos. Então, ele se torna preocupante justamente quando eu me deixo levar por esse trem, que é o trem do pensamento. E esse trem me leva longe. Isso começa a trazer prejuízo para a minha vida, porque aí eu começo a me sentir mais e mais culpado, ou culpado. E aí, deixa eu voltar aqui. Almeida, a Elaine. Oi, Elaine. Oi, Elaine, que bom ter você aqui, Elaine, saudade de você. A Elaine fez uma pergunta, Muito boa.
Isso. As mulheres têm tendência de se culpar mais que os homens? Não necessariamente. Não existe uma regra, né? Se mulheres se culpam mais que os homens, não existe essa regra, né? É de acordo com cada contexto, né? A gente sabe que existe uma fisiologia na nossa feminilidade, que tem a ver com as nossas questões hormonais, que nos fazem pessoas mais sensíveis. Isso tem a ver com a nossa feminilidade, gente, enquanto nosso ser mulher, né? E aí, homens e mulheres são diferentes, né? Nessa questão, assim, fisiológica. Nós somos diferentes, então tem coisas que para nós mulheres, né, as nossas questões hormonais vão impactar, a forma como a gente enxerga o nosso contexto também pode impactar, mas não existe uma regra, viu, Elaine? É de acordo com a história de cada ser humano. Então, pode ser que aquele homem tenha vivido em um cenário em que ele vai se sentir muito culpado por algumas coisas em que uma mulher viveu e que ela conseguiu trazer um significado e ressignificar aquilo muito bem. Ou vice-versa, ou ao contrário, tá? Aqui, dentro disso, se eu estiver errada, você pode me corrigir, Jéssica? O que talvez possa acontecer é justamente esse ponto que você disse aí da questão da sensibilidade. O homem, com certeza, também sofre desse sentimento como nós. Talvez nós, mulheres, tenhamos mais facilidade de demonstrar isso, né? De colocar isso para fora. Agora, o homem, talvez, pelo próprio psicológico dele, da estrutura dele, né, do que é próprio dele, talvez isso esteja mais escondido, né? Então, talvez seja por isso que, às vezes, a gente vê mais essas conversas, esses diálogos entre mulheres, né? Talvez seja por isso. Isso é uma percepção que eu percebo nos atendimentos, né? Que eu faço de oração. Mas não tem como escapar, nós mulheres, a gente tem a tendência de se expressar mais. Tem a ver com o nosso ser feminino. Então, às vezes, vai entender de que a gente se sente mais culpada, né? Mas o homem também sente culpa, né? Em maior ou menor grau, ele também sente. E, às vezes, é até mais difícil para pessoas que se fecham. Uhum. Aí é mais difícil da pessoa encontrar um caminho, né, de sair daquele ciclo que eu falei, né? Então, quando a pessoa se fecha, a abertura, né, falta essa abertura, não é que é impossível, mas é que o caminho vai ser um pouco mais desafiador para aquele ser humano, porque ele se fechou, né? Então, é mais difícil. E aí a Elaine trouxe ainda uma questão, aí eu só vou comentar um pouquinho, a gente vai sair para a próxima, né? Elaine compartilha aqui com a gente que ela conviveu com uma mulher que se culpava pelo abuso que ela sofreu. Lembra que eu disse no início que quando a gente se culpa, não é um fato. Então, por exemplo, Elaine, trazendo essa situação que você trouxe, né? Não eu sofri um abuso, a culpa é minha. O abuso foi por minha culpa. Alguma coisa eu devo ter feito para que aquilo aconteceu. Então, olha o pensamento, né? A gente vai construindo esses pensamentos. E é muito difícil, né? Isso ocasiona traumas muito profundos na nossa vida. Gente, o sentimento de culpa ocasiona traumas. Assim, trazendo algo já que você, né, da Reviver, faz os atendimentos, né, voltados para a espiritualidade, um fato, assim, do meio, né, cristão, se a gente for lembrar de Judas, né, a culpa que Judas sentiu depois de ter traído Cristo, né, a culpa gigantesca que Judas sentiu. E tanto é que essa culpa depois finaliza em um suicídio. E quantas vezes a gente não vê isso, gente? Né? Pessoas que ao longo da vida inteira não conseguiram trabalhar aquele sentimento de culpa. E às vezes o suicídio, para a pessoa naquele momento, é a melhor saída. Existem outras saídas. Então, se você que está me escutando aqui agora,
ou que vai me escutar depois, tem um sentimento de culpa e que você parece não encontrar uma saída, eu estou aqui para te dizer que existe uma saída. E que talvez tirar a sua vida não é a opção. Não é a opção. Se você está me escutando aqui agora, não é a opção. Existem outras saídas. São possíveis. Né? Saídas possíveis. Basta que a gente, olha, se abra. A gente precisa se abrir. O processo, ele só acontece quando a gente se abre para o processo. Talvez você não esteja conseguindo isso sozinho ou sozinha e precisa de ajuda. Peça ajuda. Tem saída. Tem solução. Tá? Hoje eu precisava dizer isso, que meu coração ficou aqui pulsando, né? Que bom. Que bom que você disse. Que bom que você disse. Está muito dentro, né, do que nós estamos falando aqui. Isso que você disse é de suma importância. E não, eu fico imaginando assim, o Aloysio, meu esposo, ele usava um termo comigo, que ele falava assim, ô Ju, se você não colocar para fora, né, as suas questões, você, em vez de explodir, você vai implodir, né? Então, é onde acontece tantas coisas ruins, né? Tantas decisões erradas, escolhas erradas. Por quê? Eu me implodi, eu me travei, eu me velei, eu não vou falar disso, eu não vou conversar pela vergonha, como você disse no início, né? O sentimento de vergonha que vem. Então, foi muito bom você ter colocado isso. Nós vamos partir para a segunda pergunta, para a terceira, mas eu já vou colocar a quarta, tá? Para poder a gente já ir finalizando por causa do seu horário. Que é o como lidar com a culpa, e você nos dá aí, né, algumas dicas práticas para nos auxiliar no lidar com a culpa. Olha, quanto mais a gente se engajar, né, quando você pergunta assim, como lidar com a culpa, eu amo a palavra lidar. Você sabe disso, você me conhece, né? E eu gosto enquanto pessoa e eu gosto enquanto profissional. As situações da nossa vida, a gente enfrenta e a gente resolve lidando. Ah, já tá doloroso, tem outra coisa, tem outra forma, não tem. É lidar. É por isso que às vezes algumas pessoas não tomam conta do processo terapêutico, sabe, Chu? Porque vão para a terapia achando ou que o psicólogo vai dar as respostas que ela precisa, ou porque vai ser um momento ali que ela vai se sentir mais leve, né? Que pode ser também. Mas quando você chega no ponto assim, olha, você vai ter que lidar com isso. Não tem como fugir. Vou trazer um exemplo que a Elaine trouxe. Uma pessoa que sofreu um abuso. Não tem como fingir que isso não aconteceu. Como é que nós vamos lidar com isso? Isso faz parte da sua história. Não tem como apagar, apesar de terem momentos na nossa vida em que a gente queria ter uma borracha, imagina, uma borracha para poder apagar aquele trecho específico da vida e que a gente queria apagar para aquilo nunca mais vir à nossa memória. Desculpa, isso não é possível. Faz parte da sua história. Te trouxe, por mais que não seja aquilo que você gostaria, né, ainda trazendo essa questão da culpa, faz parte da sua história. Não tem como apagar, não tem borracha para apagar no meio da história. Nós vamos ter que lidar com isso. Nós vamos enfrentar isso como um ser humano maduro, que busca desenvolvimento, que está aberto, e nós vamos lidar com isso. Né? Então, a primeira coisa, né, que tem a ver com aqueles pensamentos que eu disse, não tem como controlá-los, eles chegaram justamente com o ato de não embarcar e de observar esse trem, que esse pensamento parado à minha frente, já é uma forma de lidar com isso. Né? Tem gente que às vezes comete algo, né? E aí o sentimento de culpa vem. Eu não quero falar sobre isso. Não, eu prefiro entender que isso não existiu. Não, porque, velho, né, é o que o Aloysio disse. Se eu guardo, isso está tudo voltado para mim.
mim, tá tudo dentro de mim. E aí, junto vem, vem ansiedade, vem depressão, junto, né? Quanto sentimento de culpa que evolui para uma depressão, uma tristeza profunda e constante, né? Então, se a gente não resolve isso lidando, a probabilidade da gente seguir sofrendo e com esse ciclo não sendo encerrado, ela é gigantesca. Então, a gente precisa encerrar o ciclo, né? Se você percebe que está paralisando a sua vida, precisa encerrar. Como que encerra? Lidando. Ah, Jéssica, no meio do lidar, eu ainda vou sentir culpado, eu ainda vou sentir tristeza. Faz parte do processo. Você viveu com essa culpa, tem gente que vive com a culpa há anos. Não é do dia para noite que essa culpa vai embora e vai deixar de existir da sua vida. Ela veio como se fosse um hábito. Você aprendeu a conviver com aquela culpa. Da mesma forma que você aprendeu a viver com a culpa, tem como aprender a viver sem a culpa. É tudo um aprendizado. Não existe nada pronto, sabe, gente? Nada fixo. Nós somos seres humanos em construção. Eu não sou a mesma Jéssica de 5 anos atrás. Daqui 5 anos para frente, eu não vou ser a mesma Jéssica e a gente vai passando por processos de modificação. Então, quando a gente se conhece e a gente está aberto para esse processo, a tendência é que as coisas melhorem, né? Você é a mesma, Ju, sei lá, de 2 anos atrás? Não é? Não tem como. Existem algumas coisas que são nossas, né? Que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Mas existem coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, porque a gente vai se construindo. Nós não somos seres prontos. Então, se eu um dia aprendi a viver com essa culpa e dei espaço para essa culpa na minha vida, porque as coisas acontecem com a nossa permissão. Então, o sentimento de culpa, ele entrou, eu permiti que esse sentimento se instalasse por um período. Então, se eu permiti que ele entrasse e eu convivi com esse sentimento, eu também consigo aprender a como ir tirando esse espaço da culpa. E é mais difícil para quem é perfeccionista. Porque geralmente os perfeccionistas são as pessoas que mais se sentem culpadas. É aquela pessoa que quer tudo, como diz o Chapolin Colorado, friamente calculado. Tem que ser tudo muito certinho, porque se não for, meu pai do céu, o universo está conspirando contra mim. E os perfeccionistas sofrem muito. E aí, quando algo sai do trilho, não, a culpa é minha. Eu não planejei, eu não me organizei, isso não deu certo. É alguma coisa que eu fiz. Então, o perfeccionista tem que abrir mão aos pouquinhos. Né? Eu falo muito no meu Instagram dos pratos, né? Da metáfora dos pratos. É como se fosse um malabarismo de vários pratos. A pessoa tentando ali manter no ar vários pratos. Ninguém consegue manter no ar vários pratos ao mesmo tempo. Do que você vai abrir mão? Do que você não quer mais, né? Naquele momento, caminhar. É o videozinho que eu coloquei nos stories. Na hora que terminar a live aqui, vocês dão uma olhada lá. Não dá para carregar aquele peso todo. O que eu vou deixar para trás? O que eu não quero mais? É o sentimento de culpa que está pesando essa bolsa, que está pesando esse saco. Nós vamos lidar com isso, então. Para que isso, né, não faça parte da sua caminhada, para que isso se torne um peso, um fardo. Porque o fardo é isso, né, Ju? O fardo é algo pesado que te para naquele lugar. Olha aí, a paralisação. Então, eu estou parado. Aquele fardo me paralisou. Eu não consigo seguir. Para eu seguir, o que eu tenho que fazer? Opa, deixa eu abrir essa bolsinha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ir tirando algumas coisas que eu não quero. Senão eu não vou conseguir seguir o meu caminho. O ato de abrir essa sacola e ver o que tem dentro e retirar é lidar. Não tem como lidar sem abrir a sacola e sem ver o que me machuca. Eu não quero tocar nesse assunto,
mas eu quero me livrar da culpa. Desculpa, para se livrar da culpa, você vai ter que tocar nesse assunto. Você vai ter que lidar com ele. Né? E é lidando que a gente vai encontrando recursos para seguir. E aí quando você pergunta assim, né? Quando você fala, ai, Jéssica, deixa algumas dicas práticas, eu anotei algumas aqui para eu, né, não esquecer. Observar os pensamentos, que é aquilo que a gente tinha dito, e como você reage aos seus pensamentos. A gente vive, Ju, uma vida tão automática que a gente não para se escutar. Né? Esses dias para trás, e eu e meu noivo, a gente tem o hábito de conversar quase que todos os dias, ainda mais resolvendo agora as coisas para o casamento, né? E aí teve um dia que a minha energia estava muito baixa. Eu estava muito cansada, né? Tinha trabalhado muito naquele dia. E aí eu soube me escutar. Eu falei, olha, Leonardo, hoje nós não vamos conversar. Hoje eu estou muito cansada e a nossa conversa não vai ser de qualidade. Né? E ele, por sua vez, compreendeu, entendeu. Falou, não, realmente, eu também estou muito cansada hoje. Mas se eu tivesse insistido, e naquele dia a gente tinha que tratar um assunto muito importante, se eu tivesse insistido, mesmo cansada, talvez aquilo não teria produzido com tanta qualidade no nosso diálogo. Então, quando você se conhece, observa os seus pensamentos, conhece as suas emoções, as suas reações, você tem mais recursos para poder lidar. Para poder se escutar, precisa sair do automático. Não dá para viver uma vida desenfreada do jeito como a gente vive e querer se ouvir. Né? Às vezes a gente vive numa sociedade tão barulhenta, em todos os ambientes, muito barulho, muita coisa, né? Deitou, fica ali um minuto em silêncio. Tem gente que às vezes vai deitar e leva um fone de ouvido para cama, porque quer escutar uma música dormindo. Gente, que horas você vai descansar um pouco? Né? Vamos desacelerar. A gente só consegue se ouvir quando a gente desacelera. Então, vivendo essa vida assim no automático, a gente não vai se ouvir. Então, primeiro ponto, se escute, se perceba. Segundo ponto, compreenda que você é um ser imperfeito. Você é perfeita, Ju? 100%? Sem defeito de fábrica? Eu também não sou perfeita, né? Nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos. E tem pessoas que têm aversão a essa palavra, né? Não, eu imperfeito, eu não erro, né? Nós somos de carne e osso. Nós vamos errar. Por vezes nós vamos acertar, e é mais legal quando a gente acerta, é óbvio, né? O nosso sistema, ele quer aquele reforço positivo, de que a gente acertou e de que fez tudo certo. E parece que quando a gente erra, a gente não quer repetir aquele comportamento que a gente lembra da dor. Então, não quero repetir mais. Mas, olha, eu quero te dizer que erros são inevitáveis. Seja que cometeram com você e você se sente culpado ou culpada, ou seja, você cometendo algo, erros acontecem e são inevitáveis. Aí eu vou voltar, nós somos seres em construção inacabados. Eu tenho 29 anos, eu não estou construída por completo, né? Eu não sei quanto tempo ainda Deus me dará de vida ainda nessa terra, mas eu não estou pronta, eu não estou construída. Todo dia eu me vejo algo que eu aprendo e falo, nossa, que legal, eu não sabia disso, né? E a gente está aberto para poder aprender. Então, olha, um erro aconteceu, se escute e não se culpe, né? Olha, eu sou ser humano, realmente, né? Os erros, eles vão acontecer. E deixa eu ver como é que eu vou lidar com isso aqui agora. Fiz, né? Fiz, como é que eu vou lidar com isso? Uma vez, uma situação específica, né, que eu me senti muito culpada por algo que eu errei. Eu errei mesmo, né? Não devia ou ter dito ou ter feito numa situação específica. E aí depois me bateu o sentimento de culpa. Eu falei, tá, deixa eu conviver com isso aqui agora, né? O que eu posso fazer, né? Chamar as pessoas que foram envolvidas naquilo ali, dizer que eu errei, e o que eu posso aprender com aquilo? Gente, tudo que acontece na nossa vida gera um aprendizado. A partir do que aconteceu, do sentimento de culpa, o que você pode aprender? As situações da nossa vida,
vida não acontecem simplesmente por terem acontecido e a gente vai passar a borrachinha, apagar e seguir. Tudo que acontece, aconteceu, e isso te traz um aprendizado. O que você pode aprender com aquela situação? Aí eu posso até errar de novo, né? Ou até cometer algum deslize de novo. Mas eu não quero cometer aquele mesmo deslize, porque aquele eu aprendi, né? Aquele eu aprendi. Então, deixa eu melhorar, deixa eu buscar o meu aprendizado. E não tem nada de errado nisso. O aprendizado faz parte da nossa vida, né? A penúltima dica. Desenvolva compaixão com você mesmo. Às vezes a gente perdoa o outro quando o outro fez algo, né? E a gente não se perdoa. Como é que a gente quer quebrar esse ciclo e seguir bem, sem olhar pra gente com carinho, com compaixão, né? Tem uma música que eu não vou me recordar qual a cantora, ela fala assim, o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, né? O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. E a gente prega umas armadilhas na gente, né? E que a gente vai vivendo e que a gente vai estar preso naquilo, né? A Antônia disse aqui, tenho 7 décadas e ainda não estou completa, aprendo a cada dia. Aí, Antônia. Beijo, dona Antônia, querida. Nós estamos juntos, né? Independente da quantidade de décadas, a gente aprende todos os dias. Então, por que não olhar com carinho para a minha história? Eu errei, eu tive parcela, estou me sentindo culpado? Tô, mas caramba, eu já acertei tanto por essa vida fora também. Por que o meu olhar tem que ficar voltado para a culpa, para aquele erro, né? Desenvolva compaixão com você mesmo. Se olhe com carinho, se cuide, se ame, né? Talvez isso que eu estou dizendo para você que agora é a coisa mais difícil do mundo. Você fala, Jéssica, não é possível, não consigo enxergar isso agora. E aí cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu processo. E por fim, se durante esse ciclo tá difícil, não tá conseguindo, né? Procura ajuda. Você não precisa carregar isso sozinho. Por que está carregando sozinho? Se pode ter ajuda, né? Que seja ajuda de um familiar que você se sinta mais confortável, de um amigo, da Juliana que está aqui, aí fazendo parte da Ju, procura ajuda, né? Ou de um atendimento psicológico. Você percebeu que você está vivendo com essa culpa há anos, não se liberta da culpa, isso está atrapalhando sua vida. Procura ajuda profissional. Né? Um profissional especializado para te ajudar a seguir com esse sentimento, né? Porque em alguns casos a gente, olhando, uma vez, eu escutei uma frase fantástica de um gestor, e que essa frase é do José Saramago, e que eu nunca mais esqueci essa frase. É difícil, e aí aqui eu queria encerrar com essa frase. É difícil enxergar a ilha estando na ilha. É muito difícil. Então, imagina uma ilha. Se eu estou dentro da ilha, é difícil ver todas, né, as laterais da ilha, o mar. Mas se eu estou de fora da ilha, se eu saio da ilha, a minha possibilidade de enxergar essa ilha é maior. Então, você só vai conseguir encerrar esse ciclo, né, se sentir menos culpado, quando você começar a enxergar essa situação de fora. Deixa eu sair dessa situação. Porque quando a gente está mergulhado num problema, mergulhado numa culpa, não consigo. Aí, abertura, né? Eu preciso estar aberto. Deixa eu sair daqui, deixa eu olhar essa situação de fora, para eu conseguir enxergar essa ilha. Lembra do abrir da sacola? Lembra? Então, ó, eu tô com o fardo aqui nas minhas costas. Tá cheio de coisa lá, a culpa tá lá no meio. Eu só vou enxergar, não tem como enxergar pelo lado de fora da sacola. Eu tenho que abrir a sacola, a bolsa, a mochila. Ah, a culpa tá aqui dentro. Deixa eu tirar essa culpa aqui. Oi, culpa, tudo bom? Vamos bater um papo, nós duas? Nós convivemos muito tempo, mas eu acho que agora chegou a hora da gente conversar, né? E aí, eu tenho que sair da situação para eu ver a situação. Tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, tem pessoas que não vão dar conta.
tá tudo bem não dar conta, você não precisa dar conta de tudo. Então, se nesse momento você precisa de um apoio, né, uma rede de apoio, um familiar, um profissional, né, vai estar aí para isso, para poder te auxiliar, né? Isso, Jéssica, muito bem falado. Não, é justamente isso aí. Esse distanciar, né, e olhar a gente de fora lá, eu fico pensando assim, trago essa imagem, né? A gente se vê lá pequenininho, lá igual um desenho assim, você poder observar, peraí, o que é isso que eu estou vivendo, né? Então, isso, talvez, algumas pessoas que estão aqui com a gente, talvez tenham facilidade de fazer isso, ou compreender o como vai fazer isso, mas se não, se está confuso ainda, né? Se está ainda aí com dificuldade de fazer isso, não hesite em buscar ajuda, porque esse fardo, a tendência dele é só aumentar, né? Se não for cuidado, se não for refletido, se não for tratado. Então, mais uma vez, Jéssica, não tenho nem palavras para dizer, meu muito obrigada. Você vai deixar uma indicação, aqui ou lá no seu perfil? Isso, deixa eu colocar, né, a indicação aqui e vou postar lá no meu Instagram também. São 2 livros sensacionais. O primeiro deles é daquela pesquisadora que eu citei, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tenho ele, muito bom. É ótimo, não é? E a gente não precisa sair colocando a nossa capa por aí, achar que a gente pode, que faz e que acontece, sendo que a gente é cheio de vulnerabilidade. A culpa é uma delas, né? Que a gente consegue seguir com isso. Então, a coragem de ser imperfeito é a primeira indicação. E a segunda indicação é: não acredite em tudo que você pensa. Esse livro é fantástico. Você não precisa acreditar. Então, se você começa a acreditar, introjetar, daqui a pouco você está se comportando de acordo com os seus pensamentos. Então, essas 2 indicações: a coragem de ser imperfeito e não acredite em tudo que você pensa. Mas eu vou deixar lá no meu Instagram depois para vocês. Isso. Tá bom? Então tá bom, então nós vamos encerrar. Eu quero agradecer você que participou com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Fica aí o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão para você, Jéssica, e para todo mundo que está com a gente aí. Obrigada. Um beijo. Beijo.